Amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você, a cada edição, sempre tenta debater alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho. Todo mundo está acostumado da forma mais propositiva possível e na companhia de pessoas de destaque na sua área de atuação que nos ajudam a desenvolver os temas aqui propostos. Eu chamei a tropa de elite do direito de Guarujá, primeiro aqui ao meu lado esquerdo, o advogado Ayrton Cinto, e aqui no meu lado direito o advogado Sidney Aranha, para a gente conversar sobre questões ligadas aí à legalidade e à cidade, logicamente. Não sei em qual que eu cumprimento primeiro. Vou cumprimentar primeiro que tem cabelo, pode ser, Ayrton? O mais importante, né? Que é candidato a prefeito. Obrigado pela presença. Imagina, Valdir, é um prazer estar aqui. Primeira vez que eu faço um programa de TV com o Ayrton Cinto. Da primeira, não, a gente já fez já, né? Aqui na TV, essa é a primeira vez. A gente já fez lá na TV Santa Cecília. Mas é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado você também pela presença, Ayrton. Eu que agradeço. Para mim é uma honra sempre estar aqui com você, com meu amigo Sidney Aranha, a gente debater aí as coisas da cidade. Aí você fala assim, tropa de elite, né? Tem gente que tem que pedir para sair mesmo, né? Na nossa cidade. Principalmente nesse comando político falido. Não é esse só, de 30 anos que vem aí sangrando a nossa cidade, é isso que a gente vem debater e propor soluções, né, altamente. Uma coisa que muita gente fala assim na política de Guarujá, que estava faltando justamente isso, né? União. Você foi candidato a prefeito na outra eleição, o Sidney também foi candidato a prefeito na outra eleição. Vocês, ao que tudo indica, uniram-se em torno de um projeto só? Sim, projeto só para a prefeitura Sidney Aranha. Nós disputamos a eleição, ele ficou em terceiro lugar em 2012 e nós temos um perfil muito parecido. Perfil aguerrido como advogados, temos a mesma ferramenta para poder lutar por serviços públicos eficazes, com preços módicos, ou seja, o que é direito do cidadão de uma forma geral. E não ia fazer sentido, como já não fez em 2012, a gente conversou a esse respeito, nós dois saímos novamente a prefeito com esses perfis semelhantes, né? E eu resolvi, até reconhecendo uma luta mais antiga do Sidney, uma votação mais expressiva do Sidney na eleição de 2012. Então, usando a inteligência, usando a humildade também, a gente conversou e eu decidi sair candidato a vereador, com muita força, muito mais força até do que nós saímos a prefeito em 2012, e declarar apoio ao Sidney Aranha, porque de todos os candidatos que estão aí, se apresentaram até esse momento, pessoalmente não tenho problema com nenhum, falta ainda a prefeita definir quem será a sua candidata ou seu candidato. Acho eu que será candidata, sexo feminino, mas mesmo que seja qualquer um do lado da prefeita, eu não tenho problema pessoal com nenhum, mas nitidamente que o que representa a renovação, o que representa a quebra desse elo, dessa corrente, maldita, posso dizer até, sem exagero, que se arrasta e amarra essa cidade há 30 anos, na condução do executivo, para mim, para nós, é o Sidney Aranha. Ele vai precisar também de um apoio fortalecido na Câmara Municipal e o apoio que a gente pretende dar também se eleito. Quem bate, quem que assopra? Assim? Não, eu acho que não vai ter nem a bater e a soprar. Eu acho que o Ayrton colocou muito bem tudo aquilo que nós conversamos. Acho que o perfil do Ayrton ele não será um vereador fácil de lidar, porque ele é um fiscalizador nato, mas eu acho que o Guarujá ganha muito com o Ayrton vereador na Câmara. Eu sempre digo isso, o político ele não nasce na campanha, ele não é forjado e criado na campanha como pode Pirlim-Pim-Pim do Monteiro Lobato, lá da Fábula da Emília, enfim. Eu acho que você tem que ver a história de vida o político se forja na história de vida dele. O Ayrton tem uma história de vida de luta muito parecida com a minha, fomos professores na UNAERP no mesmo período, temos várias lutas que nos ombreamos, e acho que a Câmara ganha. Eu penso que a modificação que tanto falamos não deve se dar só no Executivo. Eu acho que muito e prioritariamente, com muita ênfase, na Câmara Municipal. Lamentavelmente, essa Câmara Municipal é uma Câmara Municipal muito fraca. É uma Câmara Municipal que não fiscalizou e uma Câmara Municipal que viveu de espasmos de oportunismo ao longo desses últimos 4 anos. Então, eu também tenho a responsabilidade de conduzir essa chapa e tenho certeza que o Ayrton sairá vitorioso nessa eleição e Guarujá só vai crescer e só vai ter aí uma Câmara de melhor qualidade. Uma Câmara mais atuante poderia estar fazendo a cidade navegar melhor. Não tem a menor dúvida, o Valdir.
Eu fiz um programa de TV essa semana aqui com o meu querido amigo Gilson Lima, e eu tenho feito lá na TV Guarujá também, e eu tenho dito isso. Nós temos que qualificar a discussão política no Guarujá por meio de debates, por meio de uma Câmara melhor, por meio de uma oposição. Né? As pessoas aqui no Guarujá, viu, Ayrton, ainda vivem uma política pré-histórica. Não entendem o papel da oposição, não entendem, acham que a Câmara é um despachante de luxo, e penso que se nós queremos mudar a política no Guarujá, nós temos que começar um processo de transformação nessa eleição. Os vitoriosos, eles são frutos de uma eleição que precisa ser vista de outra forma. Dá para imaginar que o eleitor vai estar mais atento nessa próxima campanha aí, em virtude daqueles movimentos de 2 anos atrás, e essa própria campanha aguerrida que foi ano passado? Dá para imaginar que o eleitor vai estar mais consciente na hora de escolher o candidato pela sua biografia? Olha, Os dois, assim. Eu acho que... Batendo bola aqui, tá? Mais do que imaginar. Eu tenho certeza, e tenho certeza que o Sidney tem a certeza também, de que hoje o eleitor está muito mais capacitado para poder escolher com segurança, baseado em critérios que representam a necessidade da cidade. Então, hoje, se o Barack Obama, na sua primeira eleição, na sua reeleição, afirmou que o Facebook, a rede social, a comunicação virtual foi importantíssima para a eleição e reeleição dele, a gente tem que levar isso em consideração. Então, essa ferramenta é muitíssimo importante, em que pese ela ainda será utilizada de forma nefasta, de forma covarde, com perfis apócrifos, com pessoas criando fakes no Facebook, para denegrir a imagem. Isso vai acontecer, mas eu tenho certeza que isso não afeta e nem amedronta, nem a mim, muito menos o Sidney Aranha. Mas eu tenho absoluta certeza, isso me dá uma sensação de certeza mesmo, de que o eleitor está começando a enxergar qual é a sua importância nesse processo da gestão pública. Não é só chegar na época da eleição e trocar o seu voto, e vender o seu voto, ou receber O candidato pode entregar um jogo de camisa para um clube? Pode. Ele pode ajudar uma pessoa que está numa necessidade? Quantas pessoas nessa cidade já foram ajudadas pelo Ayrton Cinto e pelo Sidney Aranha, do ponto de vista de uma assessoria, de um apoio, de uma ajuda jurídica, de uma briga por um remédio, de uma briga por uma internação, uma briga que este homem conseguiu lá no Morrinhos 4 e Morrinhos 3 também, a respeito da água. Nós chegamos a divergir algumas questões sobre a água no passado. Hoje a gente ombreia essa questão. Hoje, a maioria das vagas que pouco sobra no Santo Amaro, de anos para cá, por conta de internações que a gente não sabe por que o médico chega e fala, é uma diarreia, é uma virose, é por conta desse homem, que conseguiu levar água tratada lá para o Morrinhos. Então, é como ele falou, hoje o eleitor tem condições de identificar quem é o oportunista de campanha, quem vai chegar com 100 mil reais no dia da boca de urna, com um monte de pacote de 50 reais e sair distribuindo na boca de urna. Só que hoje a justiça eleitoral é muito mais rigorosa em relação a esse fato. Hoje todo mundo tem um smartphone e um celular que filma. Não terá vida fácil o politiqueiro, o político oportunista, com mandato ou sem, que vai tentar a reeleição. Então eu creio, respondendo a sua questão e colocando até para o nosso debate aí, Sidney, eu tenho profunda certeza, e isso me deixa muito feliz, de que o eleitor hoje tem capacidade de escolher com critérios verdadeiros. Se não escolher, é porque descambou e optou por vender o seu voto ou ajudar quem vai ajudar ele individualmente. Mas eu acho que isso está acabando, isso é minoria, graças a Deus. É por isso que a candidatura do Sidney Aranha, do Ayrton Cinto e de outros vereadores e vereadoras que pensam como nós e querem o bem da cidade, vão prosperar. Sidney, o que você acha? As redes sociais são importantes, mas nada substitui o pé no chão. Sim, não tem a menor dúvida. Penso que nós temos que dar uma olhada histórica nisso. Né? Assim, você falou de 2013. 2013 nós tivemos um espasmo de... Não um espasmo, nós tivemos ali o início de uma era, na minha opinião, que é uma era de grandes mobilizações, que hoje culmina, por exemplo, com as ocupações nas escolas. Eu acho que o PSDB tanto comemorou aquelas manifestações de 2013, hoje o remédio volta contra eles, nessas ocupações das escolas. Mas acho que em 2013 nós tivemos grandes manifestações, mas em 2014 nós elegemos, por exemplo, um Congresso Nacional conservador por demais. Mesma coisa, quando eu falo da história, eu digo da primavera da França de 68, que
espolcou ali uma explosão de democracia e de vanguardismo, mas no final do ano 68 a França elege de Gaulle, que era o grande conservador ali da França, e começa aí até essa questão de xenofobia. O que eu digo, eu acho que nós fomos fluxo e refluxo. Nós avançamos em 2013, recuamos em 2014, mas eu sinto que em 2016 nós vamos avançar de novo. Eu sinto que a mudança está no ar, o cheiro de mudança, e de uma mudança muito vanguardista, Ayrton, está no ar. Veja a OAB, o exemplo da OAB. A OAB, se existe uma entidade conservadora, não é, Ayrton? É a OAB. Muito. E a OAB, eu sou advogado há 24 anos, durante esses 24 anos eu vi a OAB mudar 2 vezes. Às vésperas da eleição de 2008, quando a Antonieta ganhou, também num rompante de mudança, e agora, de novo, a oposição ganha, numa surpresa absoluta. Aqui no Guarujá. Aqui no Guarujá. Nós tínhamos 2 chapas que eram ali co-irmãs na situação, e ganha a chapa de oposição contra tudo e contra todos, e a maioria das pessoas não esperavam que ganhasse. Com larga vantagem. Não tão larga, mas ganhou. Não foi muito, 23 votos. Não foi tão larga, mas ganhou. Então isso demonstra que frestas, escaninhos tão conservadores, tão rançosos, e eu quero dizer rançosos no sentido de não mudar, está mudando. Então acho que isso é um prenúncio de uma grande mudança que vai ocorrer no Guarujá. Mas essa mudança, Ayrton, digo desde já tem que começar agora. O que você tem que esperar do seu candidato, muito bem você falou, não é o favor, não é o benefício, e sim o pensamento coletivo. Política não pode ser a soma dos interesses individuais. Política tem que ser o bem-estar coletivo. Essas desigualdades sociais assim, de Guarujá, elas estão ficando cada vez mais gritantes, né? Não é só na educação, não é só na questão de segurança, é também na questão da saúde. O município de Guarujá, por exemplo, é o único da Baixada em situação de risco sobre a dengue, por exemplo. É um dos 3 do estado de São Paulo e é o único da Baixada em risco sobre a dengue. A mazela na saúde pública, né, é uma história que, infelizmente, se repete há anos no Guarujá. Assim que o Ana Parteira foi fechado, quando a prefeita ganhou a eleição em 2008, tomou posse em 2009, no final do mês de fevereiro de 2009, ela fechou o Ana Parteira, dizendo que ela ia abrir ou reabrir um hospital de atendimento de clínicas, né, para o povo do Itapema, que é muitíssimo necessário. Ela levou 30 meses para reabriu nas condições que nós sabemos até hoje, e desde então vem me embrenhado nessas questões da saúde pública. Desse fato, gerou, do lado do nosso escritório, uma ação civil pública que eu tentei impedir que ela entregasse para o Emílio Ribas, para o governo do estado, aquele prédio, que na minha opinião, na nossa opinião, porque nós já conversamos a respeito disso, deveria ser um hospital de clínicas, atendimento porta aberta, 24 horas, para a população do Itapema. Porque no Itapema, Vicente Carvalho não tem hospital. Tem que vir para o PAN. Quando estava com aquele problema ali na São João, ficava uma Kombi esperando ali, eu esperava encher a Kombi para trazer para o PAN de final de semana. Isso não pode acontecer numa cidade onde o orçamento para a saúde, o ano que nós estamos fechando, foi 230 milhões de reais. 233 milhões. 233 milhões de reais. Isso dá 700 mil reais todos os dias. Sabe o que é tirar 700 mil reais, acordar de manhã e ter 700 mil reais todo dia para investir durante um ano na saúde e ficar do jeito que está? Então a questão da saúde, por exemplo, gerou diversos questionamentos nossos na Câmara Municipal. Todos eles arquivados pelos senhores vereadores. Todos. Faço prova disso para quem precisar querer que eu prove. Por exemplo, algum deles, como o do SAMU, o problema do SAMU, que o dinheiro vem do governo federal, vem do governo do estado, e o serviço não é colocado em plenitude para a população, de absoluta importância. Eu representei na Câmara e, à época, o presidente da Câmara orientou a base, a mesa diretora, para mandar arquivar o meu pedido e a simples investigação, por que o SAMU não funcionava em plenitude para o cidadão. Arquivado, eu atravessei a balsa e fui até a Procuradoria da República, a Promotoria Federal, só troquei o cabeçalho. Tirei lá o presidente da Câmara, o senhor Marcelo Squacione, e coloquei o senhor Procurador da República, o Promotor Federal. Resumindo, hoje existe em andamento uma ação civil pública na 4ª Vara Federal de Santos que pede a cassação dos direitos políticos da prefeita e a perda do mandato da senhora prefeita do Guarujá por ato de improbidade, por haver deixado a população à mercê sem serviço público. Então, saúde é um prato, infelizmente, cheio para a gente discutir e certamente é assunto que a gente debate já nas nossas pré-campanhas, porque o Sidney vai enfrentar
quando for eleito, quando tomar posse, é um problema gravíssimo nesta área. E eu lá na Câmara, se Deus quiser, vou poder ajudá-lo com o pouco que a gente conhece e vai conhecer daqui para frente, porque vai ser muito difícil. Se tem dinheiro, por que não funciona assim? Assim, eu acho que é gestão, né? É gestão. Quer ver um exemplo claro disso? É a questão da educação. 380 milhões previstos no orçamento no ano passado. Salvo melhor juízo, um aluno, cada aluno da rede custa para o município por mês alguma coisa de 700 e 800 reais. Com esse valor você paga o objetivo. É melhor você fechar todas as escolas, e aqui eu estou dando só um exemplo Claro. bobo, mas não real, mas é melhor você fechar todas as escolas e colocar todos os alunos do município no objetivo. Numa escola particular. Né, numa escola particular. Eu acho que é gestão. Saúde, ó, eu assisti, viu, Ayrton, o Roda Viva do Henrique Prata, que é o presidente do Hospital do Câncer de Barretos. E você ouve ali, primeiro, a primeira grande lenda que ele quebra é que médico, ou a maioria dos médicos, não sabem fazer gestão de saúde. O primeiro Hospital do Câncer, que era feito pelo pai dele, quebrou. E ele era um semi-analfabeto fazendeiro, pegou o Hospital do Câncer e fez o Hospital do Câncer hoje uma referência mundial. O maior banco de tumores do mundo está no Hospital do Câncer de Barretos, e nós hoje somos exemplo de um hospital 100% SUS e operando com alta tecnologia. Gestão, algo que pouco ou muito pouco tivemos aqui no Guarujá. Não adianta querer enganar a população, se vestindo de branco, colocando estetoscópio, saindo por aí fazendo consulta, dizendo que vai ser um bom prefeito na área de saúde fazendo consulta, porque aquele que for prefeito não vai ter tempo de fazer consulta. Nós não estamos elegendo um médico que vai ter maior capacidade de fazer consulta, mas sim estamos elegendo aquele que tem maior visão macro da questão. Então, penso que a gente tem que avançar mais no governo estadual. Não sei se você sabe, das 3 esferas de governo, a que menos passa a verba para a gente é o governo estadual. Né? Eu conversava esse final de semana lá na conferência do PCdoB com o Pedro Bigardi, que é o prefeito do PC, que é o prefeito de Jundiaí. Ele dizia para mim que ele tem um hospital referência em Jundiaí, que atende toda a região de Campinas, que ele coloca do bolso 300 milhões por ano, o governo federal coloca 200 milhões por ano, ele gasta 500 milhões por ano naquele hospital, e o governo estadual não coloca um centavo. Não é só a prefeitura que está com as verbas atrasadas para o Santo Amaro. O programa Santas Casas Sustentáveis estão com as verbas atrasadas, que é um programa do governo do Estado. Então, nós primeiro temos que ter gestão, que eu não vejo, sinceramente, nesses últimos governos, gestão na área de saúde. E segundo, a exemplo disso é a Unimed. A Unimed é comandada por médicos aqui no Guarujá, uma das Unimedes mais poderosas de São Paulo, e quebrou. A Unimed de São Paulo, que foi gestada por médicos, quebrou. Então, eu acho que não é só a questão de ter o dinheiro, é a questão de saber gastar e ter responsabilidade no planejamento. Você falou da maternidade, por exemplo, a maternidade que havia em Vicente Carvalho, que você tinha uma ação para que ela ficasse com as portas abertas. Foi para o Santo Amaro e agora corre o risco de fechar a maternidade. Então, esse é um ato, além de ilegal, um ato que a gente entende como um ato de improbidade em desfavor da população, um ato imoral, um ato que atenta contra a dignidade. Praticamente um atentado cívico, né, contra uma população que precisa, principalmente a população que precisa do atendimento. Nós temos uma população no Guarujá, da classe média para baixo, muito grande. E a tendência com essas dificuldades macroeconômicas que a gente vive é que tem mais dificuldade ainda de se colocar no mercado de trabalho, pagar suas continhas, seu carnezinho atrasado. Então a gente tem que ter uma visão, além da gestão que ele falou, que o Sidney falou, o futuro prefeito do Guarujá disse, futuro não, próximo prefeito, Obrigado. Disse que a gente precisa de gestão, e o cerne dessa questão da gestão é identificar 2 diferenças em 2 palavrinhas que são a base do bom administrador. Eu tenho certeza que ele sabe. O que é necessidade, o que é prioridade para uma cidade. De 300 mil habitantes, 100 mil habitantes morando em condições indignas, favelas, morros, palafitas, trilhos e assim por diante, que nós conhecemos, e nós 2 conhecemos de andar, não é do Google, nem de informação de assistente e de assessor político. A questão é, Valdir, que você percebe um descaso, aquela coisa de deixar acontecer, ninguém vai reclamar, se reclamar daqui a
2, 3 semanas muda, vem um outro assunto, a gente percebe que não há o comprometimento do gestor público, aquele que executa, aquele que planeja e executa, e não há comprometimento daqueles que devem fiscalizar, que são os senhores vereadores. O fiscalizar não é esperar ele fazer um contratinho irregular e correr para o Ministério Público. Fiscalizar é falar assim, prefeito, aqui está errado, aqui você pode melhorar, você pode fazer um contrato diferente, economizando e atender uma prioridade, uma faixa que precisa disso na população. Esse é o papel do vereador. O papel do vereador não é simplesmente ficar dando nome de rua e ficar acharcando a prefeita, como a gente sabe que há anos vem acharcando, no sentido de esperar as coisas acontecerem para chegar perto de eleição e pedir a cassação. Falo isso porque eu representei várias vezes na Câmara a questão da merenda, a questão dos médicos, todos os meus pedidos foram arquivados. E agora, chegando perto da eleição, os senhores vereadores se tornam os paladinos da justiça e querem caçar a prefeita que há 3 meses atrás apoiava. Não, e mais que isso, nós temos que tomar cuidado em versões. Eu vi um programa do Tuca, onde o candidato do PSB foi e disse o seguinte, eu fui o primeiro a denunciar isso da questão da merenda. Aí eu tive o cuidado de ir na Câmara e ver quando o ex-vereador Walter Suman denunciou a questão da merenda. Denunciou em 2010, fez uma moção, uma representação na Câmara, fez um expediente qualquer. A questão da merenda volta a explodir com todo rigor em 2015. Significa dizer que se... eu fui o primeiro. Tá bom, mas de 2010 a 2015 o que você fez? Nada. Parece que há uma vigilância constante, que há aquilo que a gente fala. O político, a gente tem que ver qual a história de vida do político. Bom, você foi lá, fez a reclamação na Câmara, fez a denúncia, não andou, e aí você deixou as crianças comer salsicha durante 5 anos? É aquilo que o Ayrton está falando com muita propriedade. Olha, eu fazia as denúncias, promovia as ações. Aliás, tem várias coisas na cidade, tanto do meu lado como do Ayrton, que saíram por conta de buscar no judiciário esse tipo de coisa. Assim, mas o que eu acho, e aí me perdoe, você que é o dono do programa, o condutor do programa, que o Guarujá está no fundo do poço, eu e você sabemos que está. O que eu gostaria de saber, e chamo os meus adversários ao debate, quais são as soluções? Claro. Se está, já sabemos. Quais são as soluções? Como é que nós vamos tirar o Guarujá do fundo do poço? E eu acho que é isso que a maioria não está querendo discutir, não quer vir para o debate para a gente fazer o conflito de ideias. Vai ser de novo uma campanha de projeto pessoal de poder e não projeto de governo? Não, uma campanha de monólogo. O seu programa tem essa característica, a gente está falando, mas é muito... Queria eu estar aqui e o Benzi está ali, o Suman está ali. Queria o Ayrton estar aí e aqui o Jaiminho, o Elias Primavera. Claro. Porque, na verdade, isso não é um ataque. A gente só sabe... Você é formado em jornalismo. Quando você aprendeu toda a questão teórica, você foi fazer o quê? Um estágio. O que é o estágio? Você pega a sua questão teórica e coloca à prova no dia a dia. Político que não quer debater é a mesma coisa que padre que não quer rezar missa. É a mesma coisa que delegado que não quer prender bandido. O debate é a essência da democracia e o instrumento mais eficaz do político. Com base nisso, perfeito, assino embaixo quantas vezes forem necessárias. E com base nisso, eu como presidente do PTdoB, através do departamento jurídico do nosso partido, e numa ideia que também surgiu nesse bate-papo em cima dessa questão de absoluta publicidade da político, tem que dar cara para bater, para o cidadão conhecer literalmente quem é, os seus defeitos, as suas virtudes, as possibilidades, o que ele pode fazer pela cidade. E nós entramos com uma ação, patrocinamos uma ação contra ninguém mais, contra ninguém menos do que a TV Tribuna, Bandeirantes, SBT, Record e aqui a Ilha do Sol, aqui do Guarujá. Para que, obrigatoriamente, a partir do ano que vem, o horário eleitoral, da propaganda eleitoral, para o Guarujá, tem os candidatos do Guarujá. Não é mais possível que nós, aqui no Guarujá, uma cidade com 300 mil habitantes, e mais de 200 o maior porto eleitores da América Latina, mais de 200 mil eleitores, ou seja, com poder econômico, poder político, a nossa magnitude, a gente assista os nossos amigos lá de Santos falando que vai fazer lá na costa, lá não sei aonde. Que é o maior porto, por enquanto. Esse porto tende a diminuir e instalar o desemprego na região. Por isso que a gente tem que discutir. Por quê? Por que os caminhoneiros fizeram greve no país? Não foi para derrubar a Dilma.
Isso aí é uma versão, me desculpe, da imprensa. Os caminhoneiros fizeram greve no país porque a ferrovia Norte-Sul será inaugurada e um apelo de muitos anos dos grandes exportadores está sendo, de fato, efetivado. Quer diminuir o custo Não, do frete? 30% ou 40% de toda a carga será transportado por ferrovia, do centro-sul do país para um porto no Maranhão, que é a grande novidade na área portuária do Brasil. Por que Maranhão? Porque o Maranhão está mais perto do Canal do Panamá e mais perto da Europa. E foge de todos esses gargalos de logística. Se Santos e Guarujá não fizer uma discussão altaneira das suas taxas, o que o porto cobra e de que forma que nós transportamos isso, nós tendemos nos próximos 30 anos perder espaço para o Porto de Maranhão. E se nós não fizermos essa discussão, os prefeitos não sentar, não adianta querer falar só da Associação de Caminhoneiros e dizer que entende de porto, porque não entende. Porque não entende. O custo Brasil inviabiliza. Né? O custo Brasil inviabiliza a exportação e a importação. Eu preciso fazer um intervalinho comercial, mas esses dois não param de desculpe, falar. desculpe. É rapidinho o intervalo comercial. Você viu quantas vezes ele fala a palavra cinto? Nós combinamos dele falar umas 32, eu vou falar aranha umas 33. Não, ele vai falar cinto 70 vezes e eu vou falar aranha 65 vezes. Pô, pensei que ia ser 69. Não, aí não, aí é tipo outra coisa. Por que horas passa o programa? 11 da noite. 11 da noite, então eu vou falar 69. Antes do intervalo, só dar um lembrete rapidinho para o telespectador que está em vigor ainda o programa de recuperação fiscal, o Refis, que você pode parcelar toda a sua dívida de IPTU e ISS ou até conseguir, aí, dependendo do prazo de pagamento, desconto de até 100% em juros e multas. O programa pode ser acessado pelo site da Prefeitura e qualquer informação você obtém nesse número que está aparecendo aí na tela. O programa Assunto Cidade volta rapidinho com mais um pouco do Ayrton Cinto e Sidney Aranha. Fique com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o advogado Sidney Aranha e o advogado Ayrton Cinto. No primeiro bloco falamos bastante aí, fizemos um diagnóstico, um breve diagnóstico, assim, nessa espécie de bate-bola, de mesa redonda, embora a mesa seja triangular, sobre alguns dos principais assuntos de Guarujá e Vicente Carvalho hoje, fazendo um resumo das suas palavras, uma gestão mais eficiente pode garantir mais qualidade de vida para a população. E o próprio Ayrton Cinto, fazendo um resumo, se lançou candidato a prefeito na outra eleição e nessa vez resolveu cerrar a fileira junto com o advogado Sidney Aranha, juntos por uma cidade melhor. Como é que se chega a uma cidade melhor nos dias atuais? Quais as soluções para Guarujá e Vicente Carvalho se transformarem num lugar mais agradável de se viver
Não que a cidade não seja agradável de se viver, eu estou querendo dizer em termos de qualidade de vida. Então, primeiro você tem que estudar os problemas. Eu não vejo nada que você possa solucionar do ponto de vista de gestão se você não estuda. E eu não vejo ninguém estar estudando, com exceção do pessoal do nosso grupo, com todo respeito. Por exemplo, eu fui no plano diretor de macrodrenagem, só estava nós. Eu fui lá no plano municipal de resíduo sólido, não tinha quase ninguém, só estava nós. Então eu digo isso porque, por exemplo, olha, lá no plano diretor de macrodrenagem, para você acabar com as enchentes do Guarujá, você tem que ter hoje um investimento de 1 bilhão e 800 milhões. De onde você vai tirar? Dos recursos próprios do município você não consegue tirar. Você tem que ter criatividade e solução para isso. E lá, a gente dizia, na minha opinião, o Ayrton tem que me ajudar muito nisso, nós temos que partir para aquela ideia que a gente já debateu muito, que é a questão da Agência Reguladora Municipal de Saneamento e Energia. Porque você tira da mão do Estado a possibilidade de fazer uma discussão mais ampla sobre saneamento ambiental. Saneamento ambiental é água, esgoto, lixo e drenagem de águas pluviais. Você secciona dinheiro desses 3 setores, que são os setores mais que dão lucro, que é água, esgoto e lixo, e você investe na área de drenagem, aos poucos. Por exemplo, nós temos que diminuir o valor do contrato da Terracom. Não é possível uma cidade, hoje, quando a gente discute que conceito é lixo, que lixo é conceito, pode ser que não existe lixo, que você pode reciclar ou usar usinas de energias e compostagem, você tem que, não é crível que uma cidade que tem problema financeiro continue pagando 100 milhões por ano para um contrato de lixo. Nós temos que seccionar parte considerável desse dinheiro e investir onde precisa, por exemplo, macrodrenagem. E discutir água e esgoto através da Câmara e da Prefeitura e da Agência Reguladora. Quem vai saber aonde precisa de água e esgoto somos nós. E quem vai colocar o preço público módico e de forma que a gente pode utilizar esse dinheiro até para outro tipo de investimento, somos nós mesmos. Essa, por exemplo, é uma ideia que a gente tem e a gente vem discutindo isso. A criação da agência reguladora que já foi objeto de debates aí no passado recente e não avançou. Não avançou. 2 frentes que o Sidney falou, que são absolutamente importantes. Hoje, todos os municípios, não só do Guarujá, têm o seu orçamento no seu limite, apertadíssimo no sentido de sobrar um pouquinho para fazer um investimento. Para fazer que tipo de investimento? Melhorar a condição, a estética da cidade para trazer mais turistas, melhorar algum serviço básico importante, não depender só, por exemplo, na área de segurança, de ficar com o pires na mão para o Estado pedindo um pouco do aumento do efetivo durante as férias da Polícia Militar. Sobra muito pouco para isso. Então tem que usar, sim, a criatividade. O gestor tem que ser inteligente, preparado, moderno, progressista e ter uma base na Câmara que vai ajudar o prefeito a funcionar. Como? A Câmara é nada mais, nada menos do que uma casa das leis. Um forno, né? Uma fornalha, tem que sair leis, projetos de leis para movimentar a cidade. O que a gente não vê no Guarujá. Não há produção de leis a favor daquilo que a gente precisa e nem defendendo ou tentando melhorar aquilo que precisa também. Essa questão do lixo, essa questão do asfalto, o contrato da Terracom. É possível sim pensar, por exemplo, a possibilidade de reabrir a usina de asfalto aqui e a gente poder produzir nossa própria massa asfáltica a um custo muito menor e poder fornecer num contrato aí de parceria com a empresa que vai poder fazer o asfaltamento ou não, ou isso é um serviço prestado pela própria prefeitura. A gente precisa equalizar, ver se vale a pena financeiramente isso. Tenho certeza que no primeiro momento já vai valer a pena. E o contrato é sempre, quando você compra aquilo que você não quer fazer, você compra de alguém, você paga mais caro. O exemplo é você quer comer um bife à parmegiana, compra o bife, frita e compra o queijo derrete no seu forno. Quanto custou? Vai lá no restaurante. Você vai pagar o restaurante, vai pagar o garçom, vai pagar a iluminação, vai pagar o imposto, o aluguel da casa. O contrato de lixo e o contrato de asfalto é a mesma coisa. E o contrato de lixo não é só lixo, é lixo e aterro sanitário. Nós não podemos esquecer, as pessoas esquecem que nós temos um aterro sanitário no Guarujá, que é administrado, ou até então, pela Patercom, que é aterro sanitário do Moinhos, que pode hoje não atender a demanda, porque o Guarujá cresceu muito, mas ele tem que ser um salvaguarda para momento de crise. E tem uma tecnologia muito, muito importante, que eu fui conhecer. A gente sabe disso, são as usinas, que elas trituram, elas eliminam o lixo através de descargas elétricas, e isso faz com que seja produzido um gás, e esse gás pode ser comercializado no porto, inclusive. Então falta coragem, falta tem que ser destemido. Falta beabá. Assim, ó, por exemplo, vamos supor, eu nunca compactuei com isso.
Mas vamos supor que o Guarujá seja uma empresa que você assume, uma indústria. Certo. Qual é a primeira coisa que quem assume uma empresa vai fazer? Conferir estoque. Quanto eu tenho no estoque? O que é o estoque da prefeitura? Todas as receitas da prefeitura elas afloram a partir de impostos que são basicamente empinados em cima de imóveis. IPTU e o ITMCD, que é aquele imposto de transmissão, não sei o quê. Então, são por base... Veja, a matéria-prima, o meu estoque são os imóveis instalados na cidade. Digo a você, qual foi a administração nos últimos... Desde que Guarujá ganhou a emancipação política em 1934, conferiu o estoque. Qualquer indústria... Ou seja, um dos primeiros atos é você colocar as plantas em cima da mesa dos loteamentos e falar assim, ó, eu vou ver fisicamente se esse loteamento que está ali instalado corresponde a essa planta que está aqui. Certo. Você vai fazer uma checagem do estoque imobiliário da cidade. Eu aposto que, primeiro, você vai descobrir muitas distorções tributárias e você vai descobrir um monte de imóvel por aí perdido que são do município. Que isso pode gerar dinheiro, pode gerar renda. Por que ninguém faz uma verificação do seu estoque? Para, a partir dali, você reinar uma justiça tributária. Quem paga muito, paga menos, e quem não paga nada, paga um pouco. Porque aquele que quer regularizar o terreninho dele, ele quer pagar alguma coisa. Ele quer pagar alguma coisa. Nunca na história do Guarujá nós fizemos um censo, isso chama-se censo do estoque imobiliário no Guarujá. Esse é o Jornal do Guarujá, não é a planta. Uhum. É aí que surgem justamente aquilo que você falou, essas distorções tributárias, né? Um lugar que às vezes vive às escuras, pagando um IPTU altíssimo. Não, e gerar renda, porque eu tenho certeza que tem pedaço de loteamentos inteiros que são áreas públicas que podem ser discutidas. Num diálogo com a Câmara muito altaneiro, você fazer com que essas áreas possam ser, por exemplo, alienadas para você mitigar dívidas históricas do Guarujá. Ou começar a mitigar, começar a atacar um dos problemas, se não o maior problema da cidade, do ponto de vista coletivo, social, humano, que é a falta de moradia. Sim, sim. Nós temos o maior déficit de toda a região. 33 mil moradias. É um absurdo isso. Esse é meu embate nessa questão, por exemplo, do túnel. As pessoas falam, pô, Ayrton Cinto, você sempre combate essa questão para não construir o túnel Santos-Guarujá, Guarujá-Santos. Não é essa a questão. O governo do estado pretendia, por enquanto, né? Porque a obra está parada por suspeitas de graves irregularidades no edital, no projeto e no edital. Nós temos uma ação em andamento, inclusive em Santos, que eu sou advogado de uma moradora, a Débora Camilo, você conhece? Conheço, pô. Que umbriou com a gente essa luta. E o Estado pretendia, até esse momento, quando está tudo parado, gastar 3 bilhões e 200 milhões de reais para construir esse pedaço aí de túnel para ligar Santos a Guarujá. Tudo bem, se a gente fosse ligar duas cidades lá da Alemanha, da Áustria, né, da França, já com todo o seu índice de desenvolvimento humano lá em cima e tal, ótimo. Mas ligar uma cidade que tem 11 hospitais a uma que não tem nenhum hospital público, Santos tem 11 e nós temos nenhum, que o Santos Amaro faz das tripas coração e agora está sem dinheiro do Estado e da Prefeitura, está quase fechando a porta do Santo Amaro. 1 bilhão e 800 milhões, como disse o Sidney, resolve o problema da macrodrenagem na cidade inteira. Não tem mais enchente. 1 bilhão e meio na minha conta, na nossa conta, resolve o problema fundiário na cidade. Com o preço dessa obra, a gente dá um salto de qualidade, de defesa da dignidade da população do Guarujá, de forma extraordinária. Então a gente precisa encarar aquilo que nós falamos aqui. O próximo prefeito, que será o Sidney Aranha, sabe a diferença daquilo que significa necessidade e prioridade. O Ayrton Cinto, que será vereador do Guarujá na próxima gestão, sabe a diferença de prioridade e necessidade na questão pública, na questão de serviços públicos essenciais. Tem muita cidade aproveitando essa crise econômica e fazendo uma limonada no limão, né? Sim. Aliás, as grandes lideranças e as grandes ideias Nas crises. Nas crises. Mas, ó, eu estava vindo para cá, estava com o Marquinhos no carro, estava pensando comigo, viu, Ayrton e Valdir. Eu tenho 48 anos de idade, nasci em 1967. Aliás, no ano em que o rock and roll foi muito pródigo, os maiores LPs de rock and roll foram lançados em 67. LP, para quem não sabe, é aquela bolachana. É bem verdade que eu pareço muito mais novo que o Sidney, mas eu também sou de 67. Mas eu não lembro na minha vida ter vivido um ano em que não fosse um ano de crise.
Sempre estamos em crise. Nós estamos numa crise constante. A vida pode estar melhor. Eu até entendo que agora realmente o desemprego aumentou e tal, mas a gente sempre viveu em crise. O que eu quero dizer, e eu acho que a gente está indo para o final do programa, é que o desafio que está aí é um desafio muito grande. E a responsabilidade é imensa, porque tem gente aí, que você sabe disso, que vive, morre, e precisa, ou a vida ou a morte está diretamente dependendo aos serviços da administração pública. Isso não pode ser uma brincadeira. Isso não pode ser uma vitória do joguinho de war ou do joguinho de dominó. Tem que vencer quem tiver a maior capacidade para gerir essa cidade num momento de crise. E para que nós possamos descobrir isso, pode até ser que não seja eu, pode até ser que não seja o Ayrton, mas as pessoas têm que vir a público e discutir publicamente cada ideia. E quem vai decidir qual a ideia melhor é você aí que está me assistindo. O que eu estou vendo é um movimento aí de medo, de fugir para o debate. Não fuja não, estuda, faz que nem a gente faz, né? A gente estuda, a gente pega, olha, lê, busca modelos. Esse final de semana, no intervalo, eu estava dizendo para você, fiquei longamente conversando com o prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi. Jundiaí hoje é uma referência de administração pública na região de Campinas. Então, nós precisamos ter responsabilidade. O que não pode é nós sentarmos lá e dizer assim, e a culpa foi do governo passado. A culpa foi do... Ninguém aguenta mais nessa cidade essa ladainha de jogar a culpa para administrações anteriores. Filme velho, né? Não, o filme velho é que a tendência, apesar que nós falamos no bloco anterior, que a gente acredita que o eleitor, graças a Deus, entrando no caminho da conscientização, mas ainda não o suficiente. Novamente, vai chegar as eleições, tanto para o prefeito, eleição para o vereador, e muitos candidatos a prefeito e a vereador vão continuar aproveitando, presta bem atenção, você eleitor e eleitora, se aproveitando, ou aproveitando, melhor dizendo, da sua necessidade, do desemprego do seu pai, do seu marido, da sua mãe, e oferecendo emprego. O político não oferece emprego. Tem político aí que está eleito em alguns lugares aí, aqui eleito aqui no Guarujá na última eleição, e nem pode pisar aqui na terra porque prometeu 5 mil empregos. A gente sabe. Complicado. E continua o político, o candidato, a cuidar, a entrar na necessidade, no coração daquela família, que é o desemprego, e vai continuar prometendo. Não acredite em quem vai te oferecer emprego. Então, é esse caminho que ainda é tortuoso, ainda é difícil para nós, mas eu tenho certeza que vai vencer com glória isso, com luta isso, e com muita... A gente vai voltar aqui para falar sobre essa vitória. É isso que eu ia falar, que eu estou adorando a gente conversar aqui, bater um papo assim, saudável, inteligente, com duas pessoas que conhecem aí, basicamente tudo na cidade, e o que não conhece sai atrás para conhecer. Mas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. Você, primeiro, te agradeço a presença, deixo um espaço para você dar uma última mensagem. Eu que agradeço, Valdir, agradeço, para mim é uma honra participar aqui, eu já disse a você, e repito todas as vezes que eu puder vir. E com o Sidney Aranha, também ele sabe disso, da minha admiração, dos embates que nós já tivemos. Nós já tivemos ideias sobre mesmos assuntos diferentes, debatemos assim de forma veemente, de forma firme, que é característica da nossa personalidade, mas nunca deixamos a elegância e o respeito de lado. Hoje nós chegamos a um momento de decisão, momento de eu abrir mão da minha campanha prefeito e apoiar o Sidney Aranha prefeito em 2016, porque eu acredito de todos os candidatos que estão aí, conheço todos pessoalmente, não tenho problema pessoal com nenhum, mas não há como negar, mesmo que você seja assessor e simpatizante de qualquer outro candidato que não seja o Sidney Aranha. Este é o único homem que de todos que vão se apresentar a partir do ano que vem, vai bater na porta da sua casa pedindo voto para prefeito, que nunca esteve do lado de dentro. Na casa do Sidney Aranha, ouso dizer, não tem um prego, uma taxinha que tenha vindo da política, como na minha também não tem. Então, o momento de renovar é agora, a oportunidade será dada a vocês. Tenho profundo orgulho de ombrear essa luta, esse grupo, que é de gente aguerrida como nós. E muito mais vem por aí. Muita gente mais aguerrida vai agregar o grupo, que já é grande, muito mais do que muita gente pensa. Desculpa, eu tenho que pegar a mão desse moço. Obrigado, viu? E nós não combinamos. Bonito. Obrigado. Eu quero agradecer você, Ayrton, agradecer a você, Valdir, agradecer a casa e dizer que eu agradeço demais as suas palavras, realmente a gente já debateu bastante. E dizer também, como já disse, que a Câmara precisa de você e eu gostaria muito que a população
reconhecesse, e eu tenho certeza aqui que reconhecerá o seu trabalho. Se você, e eu deixo uma palavra a você, se você quer um prefeito diferente, se você quer um vereador diferente, faça dessa campanha uma campanha diferente. Não venda seu voto por R$50, não pense no interesse individual, pense coletivamente. Para você mudar o sistema político e ter aquele prefeito, aquele vereador que tanto você deseja, você tem que mudar a campanha, tem que mudar a si mesmo. Vamos começar a mudança a partir de já. E aí eu tenho certeza que essa mudança virá. E eu sempre digo, tem uma frase muito bonita do Chalita que eu gosto muito: acreditar é nunca deixar de ter esperança. Muito obrigado. E só para responder até o que você colocou sobre essa necessidade do debate, né, é pouco, ainda é pouco, com algumas limitações técnicas, mas a ideia é justamente iniciar esse tipo de, pelo menos medianamente, tal, alguma espécie de debate para fazer criar alguma espécie de comparativo entre as campanhas aí ao longo da campanha eleitoral. Muito obrigado, parabéns. O programa Assunto Cidade já vai chegando ao final. Só antes de acabar, dar aquele último lembrete do Refis, que você pode acessar o site da Prefeitura e conseguir aí fazer o seu parcelamento ou até obter uma anistia de juros e multas de até 100%. Tem o site da Prefeitura que você pode acessar e colher todas as informações, ou esse telefone que está aparecendo aí na tela. Obrigado para os dois, obrigado para você pela audiência.